Pessoas que têm muita empatia geralmente desenvolvem uma característica em comum: serem catatrecos. Esse termo não tem nada científico, tá, gente? É uma brincadeira entre mim, minha irmã e minha mãe, mas que eu acho maravilhoso para ilustrar essa característica do desejo de ser salvadora, sabe? Eu vejo uma pessoa com problema, eu vejo uma pessoa que é mais enrolada, uma pessoa que tem um grande potencial, mas ela não consegue se desenvolver. E aí tem uma característica que é em comum em todas as pessoas que são super sensíveis e muito empáticas, que é olhar aquela pessoa da perspectiva desse olhar sensível, da possibilidade, da capacidade que você sabe que o outro tem. Mas será que aquele outro está no tempo certo para desenvolver? Será que aquele outro quer desenvolver? Ou ele está numa posição passiva de querer que alguém venha e resolva a vida para você? Resolve para mim. Eu prefiro porque você sabe fazer direito. Então a gente junta aqui duas pontas. Por que pessoas altamente sensíveis e hiperempáticas e muitas vezes mulheres superdotadas atraem relacionamentos com pessoas narcisistas ou até mesmo com pessoas encostadas, né? O treco. Se você tem catado treco por aí, né? Se essas pessoas têm sido vampiras emocionais na sua vida, fica aqui que esse vídeo hoje é para você. Eu sou Mana Malta e tem mais de 15 anos que eu investigo comportamento humano e aqui nesse canal eu sempre trago uma forma um pouquinho mais simples da gente entender, assim, de uma maneira muito leve. Espero que você goste. Se você estiver gostando, lembra de deixar o seu joinha, o seu like, de comentar também e de convidar outras pessoas para seguirem o canal, porque isso faz muita diferença. Bom, a gente sabe que quando o assunto é mídia, todo mundo precisa de um espaço, né? E geralmente as notícias ruins são as que têm maior espaço. Então faz parte do despertar da consciência ajudar aquele conteúdo que você acha que é esclarecedor, que amplia a percepção dos outros a terem alcance. Então eu peço essa ajuda não só para mim, mas para que a gente faça isso em rede e se habitue a compartilhar coisas boas também, e não só aquelas mensagens catastróficas. Bom, vamos falar desse mecanismo então, né, de ser catatreco. Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro do nosso organismo a gente pode saber que tem reações que são químicas e tem reações que são elétricas. O nosso sistema nervoso, ele é impulsionado por energia. Então a gente acha que energia é uma coisa good vibes, é uma coisa esotérica, não é. Né? Energia depende daquilo que a gente come, depende de tanto de nutriente que tem no nosso organismo, depende do nosso repertório emocional também, da vida que a gente teve. Então, isso tudo vai nos ajudar a termos mais energia ou menos energia. Só que aí a gente tem que entender que pessoas que têm muita energia, elas têm muita capacidade de ação e de percepção e também de conseguir ligar pontos, né? Então, se você tem muita energia e você não está usando a sua energia, naturalmente você vai ter um impulso de buscar aventura. Essas aventuras, elas, por causa da vida moderna, muitas vezes não são as aventuras que os nossos ancestrais tinham, né? De ir lá desbravar uma nova terra ou de construir algo novo. Muitas vezes, por causa dessas condições que a gente vive hoje na vida da cidade, né, da facilidade da internet, a nossa vida virou um marasmo. E o que as pessoas que têm muita energia, muita percepção, muita empatia acabam fazendo? Buscando essa forma de usar a energia cuidando da vida dos outros. Calma, gente. Respira. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente só quer ajudar. Mas todo mundo que me segue, todo mundo que é meu aluno, meu paciente, cliente, amigo, sabe que eu falo sempre essa frase. A gente precisa transformar a nossa empatia em compaixão. E como isso é possível? Com sabedoria. Não é com mais intelecto, não é aprendendo mais, é exercitando mais, é doando mais, é aprendendo a confiar mais e saindo do controle.
Pessoas que são cata-treco, são as resolvedoras de problemas, elas acreditam realmente que são melhores. E isso está no nosso subconsciente. Só que, por elas, de fato, terem uma capacidade a mais e quererem doar essa capacidade para um bem, ao mesmo tempo existe uma culpa oculta que fala assim: já que eu tenho muito, eu tenho obrigação de fazer pelo outro, eu não posso brilhar o suficiente. E o que acontece? Você procrastina coisas que são para você e gasta toda a sua energia para fazer coisas para os outros. E é aí que nasce essa energia que as pessoas narcisistas ou que aquelas pessoas muito encostadas, elas conseguem ler em você. Uma pessoa que vai cuidar das necessidades dela, porque muitas vezes você não está cuidando da sua própria necessidade. Eu sei, eu falo que assim, eu vivi uma vida fazendo isso e realmente esse processo todo de autoconhecimento mudou muito a minha vida. E saber que as altas habilidades e a hiperempatia, elas são características que inevitavelmente vão me fazer procurar coisas para fazer, coisas novas, gerar inovação. Então, se eu não venho aqui e coloco energia para fazer isso com um propósito, isso fica se perdendo em pequenas distrações. Quando a gente se distrai cuidando da vida do outro, o que começa a acontecer são os vampiros perceberem isso e grudarem na gente, gente. E aí, vampiro que eu digo, são vírus, vampiros energéticos, carrego, energia ruim, energia pesada. E você fica entrando numa onda de falar, cara, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, eu sou bacana, eu ajudo o próximo, eu tenho boa vontade. Por que que as coisas não dão certo para mim? E isso tem uma razão muito simples, porque você não está aberto para receber. Isso é lei hermética, é lei cabalística, é uma lei universal. Todas as vezes que a gente está doando, é como se você estivesse com a mangueira aberta, né? Por mais que você esteja recebendo, você não vai perceber e não vai conseguir ter calma e ter qualidade para analisar o tanto de coisas boas que tem na sua vida, porque você está sempre aí querendo irrigar a grama do vizinho. Fecha um pouquinho a sua torneira, deixa a sua represinha interna receber um pouco, até você começar a saber qual é o tamanho real que você se permite receber. E aí você vai começar a entender qual é o seu teto, quanto você permite receber de dinheiro, quanto você permite receber de afeto. Todos nós temos um teto e um piso. O teto é aquele lugar que é o nosso máximo. Falar, cara, o máximo de dinheiro que eu já ganhei foi X. O mínimo é isso aqui. Eu nunca tive menos do que isso porque sempre consegui sobreviver. A mesma coisa de emoção, né? O tanto que você consegue se sustentar numa relação. Ah, numa relação eu já consegui ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou não. O meu máximo é 2 meses. Então você sabe que o seu teto é esse tempo que você consegue sustentar com qualidade qualquer campo da sua vida. Pode ser um campo emocional, um campo financeiro, até um campo mental, né? Quantos dias você consegue ficar em paz? Quantos dias você consegue ficar sem reclamar? Né? Quantos dias você consegue ficar sem que algo ruim aconteça e roube a sua atenção? Então, para desenvolver essa soberania sobre o que acontece com você, você tem que estar presente sabendo quanto você é capaz de receber. Se você não é capaz de armazenar aquilo que você está recebendo, porque você tem uma culpa oculta, você vai sempre deixar essa água sua, né, ficar transbordando para os outros, porque existe uma crença muito oculta, profunda e dolorida, que é a sensação de não ser amado se não for útil. E aí eu quero te perguntar profundamente, assim, sabe? Silencie um pouco e me responde. Você já se sentiu verdadeiramente amada sendo quem você é, sem ser ajudando, servindo, se fazendo útil? Quando você não é útil, as pessoas que estão na sua vida continuam marcando presença, ouvindo você, te dando atenção, gostando da sua companhia, celebrando. A gente só consegue curar essa ferida, que é uma ferida de um abandono interno, até um pouco de humilhação interna,
que fala que se a gente for desmascarado, se a gente não for bom o suficiente, provavelmente ninguém vai nos amar. Porque no fundo todos nós temos um desejo de pertencer. Se a gente tem um desejo de pertencer, inevitavelmente nós vamos acolher as características e os hábitos daquele núcleo no qual a gente quer pertencer. E com isso, a gente fica no ritmo daquelas pessoas, no karma daquelas pessoas, recebendo só aquilo que aquelas pessoas acreditam que é possível. Então, se a gente muda uma crença interna, a gente também tem que estar com muita coragem para olhar e falar: eu tenho consciência de que eu não estou me permitindo receber mais porque ninguém ao meu redor recebe mais. Eu não tenho referência de pessoas que puderam ser amadas verdadeiramente, de mulheres que não sofreram, de pessoas que conseguem prosperar financeiramente em paz, de pessoas que conseguem ter sucesso sem perderem a sua paz, a sua capacidade de cuidar da família, o seu relaxamento, a sua presença, né? Muitas vezes a gente entra em competições internas e isso gera uma incoerência no nosso campo, porque o nosso campo do agir libera uma química para a gente lutar, né? Então esse é o nosso campo aí dos hormônios, que faz com que o nosso corpo reviva emoções, reviva aquele comportamento instintivo que está guardado e que muitas vezes veio lá dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, da nossa família. E a gente vai agir conforme o esperado, porque isso já é um hábito. Agora, quando você tem um impulso e consegue trazer isso para a mente, você traz novas sinapses. O que é isso? Novas capacidades neurais de falar: mas será que isso precisa ser assim? Ou eu posso criar a partir de um lugar de mais consciência? Para você criar desse lugar de mais consciência, você precisa estar muito aberta para a sua energia criativa e autêntica. E essa energia criativa e autêntica, ela só tem permissão de aparecer quando você está conectada com esse campo que vai além da vida real. E outra frase que eu sempre falo e que vocês precisam registrar: a realidade não é a verdade. A realidade, ela é um espelho daquele nível de consciência que nós temos no momento presente e que nós tivemos no passado até hoje. Se você começa a mudar o seu nível de consciência hoje, automaticamente é obrigatório que aconteçam coisas diferentes na sua vida. Então, parece uma coisa mágica, né? Mas se a gente tem leis cósmicas universais, se você acredita, por exemplo, na lei da gravidade, por que você não acreditaria na lei da atração? Por que você não acreditaria na capacidade do seu cérebro gerar novas sinapses e, através disso, uma nova química no seu corpo ser gerada e você ter uma nova saúde e as coisas que acontecem através do magnetismo trazerem sincronicidades positivas e não desafios para a sua vida? Ou se trouxer desafios, porque isso é inerente à vida humana, que sejam desafios que vão te fazer crescer e não te fazer sofrer. E é aí que muita gente não sabe que é nesse ponto, ao invés de reclamar e ficar preso no drama, você desenvolve a sabedoria. Sabedoria é você saber que você não controla nada. É você olhar para tudo e saber que tudo é bom. Tudo está como deveria estar, mas que não é obrigatório que essa realidade permaneça, que foi assim até hoje e que de agora em diante eu consigo trazer uma consciência diferente. E diferente não é melhor nem pior, só é diferente, talvez mais alinhado com o que você realmente quer. E aí, quando alguém vier com aquela energia, com um papinho doce, contando uma história triste, querendo que você resolva a vida daquela pessoa, você vai olhar não de um lugar de culpa, de um lugar de que se eu posso ajudar, eu sou obrigado a ajudar, porque afinal de contas eu tenho essa capacidade. Você sai desse lugar e começa a olhar o outro com capacidade também. Você começa a entender que aquele outro está na escolha do momento certo. Se for possível, ele vai despertar. Mas enquanto tiver alguém fazendo por ele,
ele nunca vai desenvolver as habilidades e as competências para se tornar alguém melhor, né? Então, eu não gosto daquela frase que fala não dê o peixe, ensine a pescar, né? Porque numa forma literal, se existe uma pessoa com fome, é óbvio que você vai ter essa empatia e compaixão e de apoiar que aquela vida se sustente. Agora, você vai ficar apoiando todo mês, toda semana, para o resto da sua vida? É uma obrigação sua? Como que a gente cria condições para que a vida se sustente sem que a gente se sobrecarregue? Sem que a culpa pelos problemas e as mazelas do mundo sejam nossas? É desenvolvendo essa capacidade maior de se conectar com as leis universais e acessar o campo. Enfim, gente, eu não sei por que todos nós resolvemos vir aqui nesse planeta com uma missão em comum, que é relembrar que somos extensão da fonte. Então, se nós somos extensão da fonte, todos nós, em algum momento da trajetória da nossa evolução de alma, vamos conseguir ser criadores da nossa realidade. Mas é claro que a gente vai apoiar uns aos outros, porque afinal de contas, todos nós precisamos colaborar, tudo na natureza colabora, né? Agora é muito importante entender que tudo na natureza colabora quando encontra o seu meio. Você colaborar com pessoas que estão na mesma frequência que você vai fazer esse espiral girar e vocês chegarem num novo nível. Você ficar sempre abaixando a sua frequência e colaborar para que pessoas se mantenham naquela frequência que muitas vezes é de vítima, é de culpa, é de raiva, é de competição, você está impedindo que aquelas pessoas subam para um nível um pouco mais co-criativo. É muito difícil a gente falar disso num mundo com tantas mazelas e com tantas injustiças. Então, como é que a gente rompe esses sistemas para conseguir ter uma mudança mais orgânica, uma mudança mais estrutural? É tendo consciência e se importando, né? Porque aquilo que a gente cuida, a gente sabe, a gente vê. Então, o que realmente pode mudar esse sistema? Será que sou eu ficar me culpando e sempre sendo a pessoa que tem que ajudar até gastar toda a minha saúde? Ou qual é o menor movimento que eu posso fazer e que vai ajudar que essa transformação se sustente de maneira sistêmica? E raramente isso é com você fazendo pelo outro, mas é você fazendo por si, consigo e através disso irradiando tanta luz que isso atinge o outro. E existe uma diferença muito grande nisso. E é aí que a compaixão se desenvolve. É você saber que quando você coloca toda a sua luz em prol daquilo que você recebe, porque você já está aceitando receber, é que você vai começar a irradiar e todos aqueles que quiserem receber também vão ter a disponibilidade de receber através de você. Você se torna um canal de luz e não uma fonte que acaba esgotando sua energia porque nunca tem uma energia reservada para si. O que eu recomendo para a gente fazer de uma forma muito prática? Eu vou gravar uma meditação, provavelmente você vai receber o link aqui embaixo depois na descrição desse vídeo. Eu sempre posto esse vídeo com questões, com temas que me dá vontade de trazer para vocês e em seguida, uns 2 dias depois, uma meditação. Então, assista a meditação, sabe? Pratique. Deixe esse campo de energia universal, infinita, tocar você, tocar seu coração e depois deixa seu comentário. Mas uma coisa prática que a gente pode sair fazendo hoje é se perguntar o que eu posso, no meu dia de hoje, da forma que eu sou, com o corpo que eu tenho, com a disposição que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, qual é a única coisa que eu posso fazer que vai me dar um resultado muito satisfatório. Talvez seja dormir um pouquinho mais, talvez seja pegar um sol, talvez seja fazer uma caminhada no parque, talvez seja fazer um carinho, brincar com seu cachorro, com seu gato, talvez seja brincar com seu filho, coisa que você não está tendo tempo porque está sempre tentando resolver tudo. Celebre a vida. Esse momento de celebrar, ele é muito importante. Celebre, se divirta sem culpa
E espera que quando você entrar nesse campo de celebração profunda, você automaticamente entra também nesse campo de recepção. Ter o tempo para se divertir, para ser feliz, é estar aberta para receber as bênçãos da vida. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Eu sei que seu tempo é precioso e eu quero ter honrado esse tempo da melhor forma possível. E lembre-se, milagre gosta de compromisso. Um beijo grande e até a próxima.